E Jairo decide crer mesmo contra todas as seguir em Toque de possibilidades Esperança. e declarar com seus lábios que a fé que ele tem em Cristo Jesus é grande o suficiente para ajudá-lo a vencer os problemas que ele está enfrentando. Olá, que a boa e poderosa mão do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua casa. E em especial a você, mamãe. Amanhã é Dia das Mães e eu quero parabenizar você por esse ministério. A maternidade é um ministério precioso que o Senhor confiou a cada mãe. Que Deus a abençoe e que Deus faça com que a sua casa seja cada dia mais cheia do favor e das bênçãos do Senhor. No programa de hoje eu tenho uma mensagem que com certeza vai abençoar o seu coração. Talvez você se encontre diante de uma impossibilidade, pessoas procurando te fazer desanimar. Com essa palavra eu tenho certeza, você vai continuar crendo de que mesmo diante de uns fatos desanimadores, o teu milagre vai acontecer. Portanto, chama todo mundo para se reunir na frente da televisão, porque nessa próxima meia hora, uma palavra de esperança vai invadir a sua casa e o seu coração. Olha, está chegando agora, já no mês de junho, há poucas semanas, a Conferência Superando Limites. A Conferência Superando Limites é um tempo de motivação, de bênção para todos aqueles que querem vencer os seus desafios e superar os seus obstáculos. Vão estar conosco o pastor Luciano Subirá, pastor André Valadão, pastor Estevam Fernandes, lá de João Pessoa, pastor Marcos Gregório, pastor Costa Neto, enfim, vai ser um tempo muito especial. E você vai ouvir um convite todo especial feito a você pelo pastor Luciano Subirá. Gente, nos dias 2 e 3 de junho acontece em Campinas, lá na Comunidade da Esperança, o Superando Limites. O evento tem sido bênção para muita gente. Eu estarei lá mais uma vez esse ano e quero convidá-lo. Não perde não, vai ser bom demais. Marcos 5, 21 diz assim a palavra: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. A figura de Jairo é apresentada no texto com
alguns atributos da sua função principal da sinagoga. Dentro do contexto em que era formado essa função, nessa época, ele era aquele que regia as questões relacionadas à sinagoga local, responsável por tudo. Ele era o responsável pelo bom andamento, pelo cuidado com os pergaminhos, com os exemplares da palavra de Deus que se era lida. Ele era responsável pelo cuidado para com a casa do Senhor, para com a sua manutenção. E por isso ele era uma pessoa conhecida na cidade. O judeu tem a sua prática de estar na sinagoga todos os sábados, prestando seu culto ao Senhor e ouvindo a santa palavra. E por conta disso, Jairo se torna alguém conhecido na cidade. Não sabemos detalhes sobre a família de Jairo, a não ser de que a família dele entra nessa história com um grande problema. Não sabemos quantas filhas, não sabemos como era formada a sua família, mas sabemos que na casa de Jairo tinha um problema. Sua filha de 12 anos se encontrava enferma. E a enfermidade havia avançado de uma tal maneira que gera desespero no coração de um pai. Os pais ficam desesperados com a enfermidade na vida dos seus filhos. Quando a febre começa a subir e o Tilenol não abaixa. O que fazer quando os recursos que você tem já não são mais suficientes? Quando o que você faz já não ajuda. E olha que você tem procurado fazer o seu melhor, mas não resolve. Você se esforça, você gasta tempo, você busca tudo o que é possível para melhorar a situação, mas nada muda. Até que Jairo toma uma medida. Ele decide buscar ajuda fora. Ele sai, talvez procurando ajuda fora, ele ouve falar de um homem chamado Jesus. Não sabemos até que ponto Jairo tinha informações sobre Jesus. Muito provavelmente, ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus realizara. Os cegos que haviam voltado a enxergar, os coxos que agora andavam, os mudos que agora falavam, e nasceu no coração daquele pai uma gota de esperança de que Jesus pudesse ajudá-lo dentro de um problema em casa. E o texto diz que ele sai à procura. Ele sai à procura e quando ele chega até Jesus, o apelo é de um pai desesperado. Porque algumas situações nos tiram da nossa posição social. Esquecemos quem somos, não nos importamos com a posição que temos na cidade, porque dependendo do tamanho do problema, você grita o mais alto que puder. Você não está mais preocupado com os rótulos, com o que vão dizer de você, com o que vão pensar de você. Se você é conhecido ou não. Quando o problema surge e ele se torna grande demais, Jairo vai à procura de ajuda. Jesus havia acabado de desembarcar da terra de Gadara. É assim que o texto nos é apresentado. Jesus volta agora do barco e ele vai para o outro lado e ao chegar, o encontra à margem uma grande multidão. No meio da multidão, talvez usando do conhecimento que tinha com os colegas, dizendo, me deixe passar, me deixe chegar mais perto, me deixe chegar porque o meu caso é extremo, a minha filha está morrendo, eu preciso chegar perto de Jesus. Talvez alguns amigos que o conheciam da cidade, dizendo, a filha de Jairo está muito enferma, abram passagem, e Jairo tentava, abram passagem, ajudem Jairo a chegar, até que ele chega até a presença de Jesus. E na presença de Jesus, Jairo faz algo que move o coração de Deus sempre. O texto bíblico nos diz que quando Jairo se aproxima de Jesus, ele se prostra. A primeira coisa que nós aprendemos com Jairo é,
Busque socorro na presença de Deus. Essa é a primeira atitude. Quando as crises se intensificam, quando o problema se torna grande demais, corra para Deus. Busque a Jesus. Que bom que você está aqui hoje à noite. Que bom que você decidiu sair da sua casa. Que bom que você decidiu vir à igreja. Diante do seu problema, não te ajudaria em nada ficar trancado em casa, dentro de um quarto, metendo a cabeça debaixo de um travesseiro, chorando e se lamentando. Isso não resolve o problema. Que bom que você veio à igreja. Esse lugar é um lugar de esperança. Esse é um lugar de conforto. Esse é um lugar de ânimo. E nesse lugar, Jesus está presente. Jairo vai buscar ajuda, e ele não busca ajuda em qualquer lugar. Ele vai buscar ajuda a quem pode ajudar. Não adianta só você procurar ajuda, você tem que procurar ajuda na pessoa certa. Corra para Deus. Busque a Jesus. Segunda coisa, o texto diz que ele se prostra. E o ato de prostrar-se é um ato de extrema importância no texto. Sendo alguém criado e responsável pela sinagoga, Jairo sabia muito bem de que o ato da adoração só era devido a uma pessoa, Deus. Quando as crises surgirem, reconheça a soberania e o poder de Deus sobre a sua vida. Saiba que você está entregue nas mãos de um Deus que governa absoluto todas as coisas. Ele governa absoluto todas as coisas. No meio das crises, não se renda e não se prostre diante dos problemas. Escolha prostrar-se diante de Cristo. Derrame-se na presença dEle. Eu tenho descoberto cada vez mais de que a nossa fé atrai a atenção de Deus. O nosso ato de rendição total, uma rendição completa, diante da presença do Deus soberano, atrai a atenção de Deus. Terceiro lugar, verso de número 23 diz que Jairo insistentemente suplicava, dizendo: minha filha está à morte. Mas veja o que ele diz: vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Diante das crises, faça uma declaração de fé. Pare de discursar coisas negativas. Ah, está acabado. Ah, está falido. Ah, está quebrado. Ah, vai morrer. Ele disse: não. Eu estou aqui para fazer uma declaração de fé, de que se o Senhor for na minha casa, se o Senhor estender a mão sobre a minha família, ela vai ser curada e ela vai viver. Pare de usar a sua boca para decretar a sua derrota e a sua falência. Use os seus lábios para declarar o favor de Deus sobre a sua casa. Jairo chega e faz uma declaração de fé. Diante da morte, Jairo decide crer na vida. Diante da tragédia, Jairo decide declarar com seus lábios que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Que coisa maravilhosa! A filha doente em casa, a febre subindo, a morte quase a abraçando por completo. E Jairo decide crer mesmo contra todas as possibilidades e declarar com seus lábios que a fé que ele tem em Cristo Jesus é grande o suficiente para ajudá-lo a vencer os problemas que ele está enfrentando. Ele diz: minha filha, ela está à morte. O quadro é real. Eu gosto do texto porque não há nenhuma máscara do problema. Porque às vezes nós queremos mascarar o problema. Não é nada disso. A gente finge que não vê, finge que não tem nada acontecendo. Não tem. Jairo não foge da realidade do problema, mas a realidade do problema não o impede de crer de que Deus é maior do que o problema. Você tem que crer nisso. Estou com um problema? Tem, sim, senhor. Está doente? Está. Está morrendo? Está. Mas Deus é maior do que a sentença, do que um diagnóstico. Deus é maior do que todas as coisas. Jairo diz: ela está morrendo. Ah, mas se o senhor for comigo para casa. Ah, mas se o senhor colocar a mão sobre ela, um toque de Jesus muda o quadro imediatamente. Quarto lugar. Há um intervalo aqui. Jesus decide com ele porque Jesus é atraído por declarações de fé.
Jesus gosta de ir para casa com gente que crê. E ele vai. Mas no meio do caminho há uma intercorrência. O relato de uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. E ela rompe a multidão, e esse não é o ponto central da mensagem nessa noite. Mas o texto diz que ela finalmente consegue romper a multidão, toca na orla da veste de Jesus, e ela se vê curada imediatamente. Acontece que esse episódio toma algum tempo. E Jairo, no meio de tudo isso, assistindo. Porque Jairo é um espectador VIP. É VIP. Você não pode ignorar de que ao tocar na orla da veste de Jesus, muito provavelmente quem estava do lado de Jesus? Jairo. Jesus estava indo para casa com quem? Jairo. A mulher vem no meio da multidão e Jairo, o principal da sinagoga, vendo tudo aquilo, vendo aquela mulher anêmica, pálida, sangrando há 12 anos, sofrendo, se arrastando, porque muito provavelmente ela vem se arrastando no meio da multidão. É por isso que ela toca na orla. É onde ela consegue. É o máximo que ela conseguiu se aproximar. E Jairo vendo tudo aquilo e dizendo: Jesus está indo para casa comigo. Agora ele parou. Mas veja só. Quando aquela mulher se vê curada imediatamente, o que acontece no coração de Jairo? Ânimo. Eita, eu sou o próximo. Glória a Jesus. Olha aí, glória a ti. Eu sou o próximo. Na fila, a minha senha é a próxima. Afinal de contas, já tinha pego a senha. A senha de Jairo era 1. Mas cuidado, às vezes Deus bota 1 antes da sua. Está lá, Jairo com a senha do milagre na mão. Oh, maravilha. O próximo a ser chamado sou eu. O próximo a ser chamado sou eu. E Jairo se anima, ele sapateia, ele rodopia, ele diz: oh, vou indo para casa, eu não vejo a hora de chegar em casa, porque se essa mulher tocou na orla de Jesus e foi curada, imagine se ele põe a mão em alguém. Porque se um toquinho na orla da veste fez tudo isso, se ele pôr a mão, aí é forte, aí o manto é grande. O que Jairo não esperava é que no caminho em direção ao milagre, uma notícia contrária o esperaria. Ele já animado, talvez com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: opa, vamos para casa, Jesus, dá para apertar o passo? O senhor está andando muito devagar. Vamos. Eu moro mais perto, vamos. No meio do caminho, falava ele ainda. No meio do milagre. Quando Jesus finalmente diz à mulher: vai-te em paz, fica livre do teu mal, entra alguém: opa, Jairo, ô Jairo, estamos vindo da tua casa agora. A notícia não é boa não. E o coração de um homem que havia acabado de testemunhar um milagre bate um pouquinho mais rápido. A notícia vem de uma maneira abrupta. Tua filha já morreu. Tua filha já morreu. E ainda diz: por que você está incomodando? Imagine Jairo. Saiu de casa à procura de um socorro. Declara com a sua fé de que Jesus é poderoso para salvá-la. Vê e é testemunha, assim, privilegiada, do milagre da mulher com fluxo de sangue. E quando era a sua hora, a notícia de que a filha morreu chega até ele. É aqui que Jesus entra em cena, mais uma vez. O verso seguinte, o verso de número 36, diz que Jesus, e olha como Jesus nos ensina coisas riquíssimas nesse texto. O texto diz: Jesus, sem acudir a tais palavras. Jesus ouviu. Mas sabe de uma coisa? Jesus não está muito preocupado com o que estão dizendo, porque ele sabe que a última palavra é a
dele. Jesus volta-se para Jairo e diz: não temas, crê somente. A mesma fé que você demonstrou quando se prostrou diante de mim, Jairo, e rogou insistentemente para que eu fosse até a sua casa, mantenha-a viva no seu coração. Querido, você precisa continuar crendo, mesmo quando todo mundo já diz para você, não tem mais jeito. Em último lugar, Jairo decide dar continuidade à odisseia do milagre. Chegam em casa. O alvoroço, porque essa é a palavra que a Bíblia usa. Jesus viu o alvoroço. E Jesus chega sobre a perspectiva dele para o cenário. O texto diz que ao entrar, Jesus vê aquele alvoroço e faz uma pergunta. Jesus tinha um senso de humor, e ele tem fantástico. Ele diz: por que vocês estão fazendo essa bagunça toda? Estão chorando por quê? Porque o alvoroço. A menina não está morta, ela dormiu. Alguns teólogos dizem que ele usa essa expressão porque, do ponto de vista bíblico, a morte para o crente é um sono. É por isso que ele disse a respeito de Lázaro a mesma coisa, mas não vou entrar nesses detalhes um pouco mais profundos do texto. O fato é que, diante dessa palavra, quem chorava começou a rir. O texto diz que riam-se dele. Riam. Começou a rir. Aí Jesus faz algo fantástico. O texto diz que ele, porém, mandou sair a todos. O texto diz que ficou apenas o pai, a mãe e os que vieram com ele. Quem foi com ele? Pedro, Tiago e João. 6 pessoas, junto com a menina morta. Entraram no quarto onde ela estava. Fecharam a porta. E aqui a gente aprende um princípio maravilhoso. Quando o problema chegar, cerque-se de pessoas que acreditam no seu milagre tanto quanto você. E aquilo que Jesus disse que faria, ele o faz. Jesus nunca deixa com que as suas promessas fiquem sem serem cumpridas. Aquilo que ele disse que faria, ele fez. Ele disse que ele toma a menina pela mão e diz apenas para ela 2 palavras no aramaico: Talitá, cumi. Porque não pense você que foi de outra maneira. Talitá, cumi. Que quer dizer, menina, levanta. De repente, o lugar aonde pranteavam começa a ter o cenário transformado. A morte dá lugar à vida. E um corpo já pálido de uma menina, branco porque o sangue nas suas veias havia parado de ser bombeado. A coloração começa a voltar. Talvez as bochechinhas dela, de uma menina de 12 anos, voltam a ficar coloridas de novo. E os seus pais e os seus discípulos, atônitos, começam a observar de que a menina começa a se levantar. O texto termina. Jesus agora devolvendo a menina que antes estava morta para os seus pais. E o versículo que encerra o episódio, que é o versículo 43, traz a seguinte informação. Jesus ordena expressamente que ninguém o soubesse, como se era possível não saber. Porque o mesmo povo que estava chorando eram os linguarudos da cidade. Ah, o povo gosta. A matrela solta, ninguém segura. Mas o texto diz que Jesus manda dar de
comer. O que eu quero que você entenda hoje à noite com essa palavra? Aquilo que você achava que ia sepultar, você ainda vai alimentar. Aquilo que você achava que você ia enterrar esses dias, quem sabe hoje à noite, Jesus te devolve e diz, pode dar alimento. Você vai continuar alimentando a sua família, você vai continuar alimentando os seus sonhos, você vai continuar alimentando os seus projetos. E eu fico imaginando o coração de Jairo, o Senhor Jairo, o chefe da sinagoga, aquele que estava ameaçado de sepultar a sua vida, a sua filha, agora alimentava. E o texto não nos diz, mas nós temos liberdade para imaginar, de que agora Jairo havia casada, e agora via os seus netos chegarem. Porque quando Jesus vai para casa com a gente, e a gente crê mesmo diante das impossibilidades, aquilo que era sentença de morte, se torna certeza de vida. Não há por que desistir, não há por que desanimar. Não tem nada perdido. Por mais que as nossas situações se tornem absurdamente difíceis de serem superadas, em Cristo tudo é possível. Portanto, eu quero que essa palavra produza no seu coração a fé necessária para você continuar em frente. Mesmo contra todos os opositores, mesmo diante dos fatos que produzem desânimo no nosso coração, caminhe, continue na direção do seu milagre. Ele vai chegar em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família, quero abençoar o trabalho das suas mãos, crendo que em nome de Jesus, o favor do alto vai te alcançar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas que nos acompanham através deste programa. Que a tua boa mão, Senhor, venha sobre eles. Levanta aquele que está caído, renova aquele que está cansado, cura o enfermo, Senhor, liberta o cativo. Faz, Senhor, com que a esperança brote no coração daqueles que hoje se encontram à margem do desespero e que eles possam olhar para Ti, crendo de que no Senhor milagres acontecerão. Eu quero abençoar cada família, cada casa, cada pessoa que nos assiste, declarando o Teu favor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu nunca gosto de me despedir sem antes estender um convite muito especial a você. Não se esqueça, domingo é dia de celebração para nós aqui na Comunidade da Esperança. E eu quero ter a oportunidade de receber você com toda a sua família. Temos 2 reuniões, 10h15 da manhã e às 18h30. Saiba disso, este é um lugar de novos começos. Um divisor de águas na sua vida, um novo tempo em Deus está à sua espera aqui na Comunidade da Esperança. Que Deus te abençoe, tenha um dia cheio da presença do Senhor e, querendo Ele, voltaremos na próxima semana com mais um programa Toque de Esperança.